Silêncio. Respira. Algo que você pediu em segredo já chegou ao seu campo de possibilidades. O impossível chegou. E hoje eu vou te mostrar como recebê-lo, honrá-lo e protegê-lo sem contar a ninguém. Antes de começar, deixe um comentário com uma única palavra que define o que você deseja manifestar agora. Escreva apenas a palavra com fé. Isso é um pacto silencioso entre você e Deus, e eu vou ler cada uma. Sua palavra vai ancorar tudo o que você vai viver nos próximos minutos. Você clicou porque o título falou com o seu espírito. E sim, eu vou entregar o que prometi e algo a mais. Vou te conduzir por um caminho de fé e mente, onde a promessa divina encontra disciplina mental. A partir de agora, cada frase carrega uma chave. Se você perder uma, perde um pedaço do desenho maior. Então fique comigo, porque hoje não é um vídeo, é um encontro marcado com aquilo que já está vindo em sua direção. Jesus ensinou sobre o poder do secreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse que quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. O impossível chega nesse lugar de intimidade. Ele não nasce na praça pública, nasce no silêncio do coração. Eu sei que você quer gritar a vitória, mas existem milagres que crescem melhor no escuro. É por isso que por alguns dias você não vai contar, vai regar. Napoleão dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também alertava sobre a necessidade de proteger a ideia no início, ainda frágil, evitando influências contrárias. O segredo não é esconder por medo, é proteger por amor. Uma semente não precisa de aplausos, precisa de solo. Hoje, nós vamos preparar o solo da sua mente com palavra, intenção e prática. Talvez você já tenha percebido. Toda vez que compartilha cedo demais, alguma opinião solta derruba sua confiança. Provérbios diz que quem guarda a boca, preserva a vida. Guardar a boca é guardar o que Deus falou com você, até que esteja forte o suficiente para ficar de pé sozinho. O que está chegando exige zelo. Eu vou te dar frases de poder, um ritual noturno simples, uma visualização guiada e um plano de 7 dias para sustentar o impossível. Apenas ouça, receba e, quando sentir, anote. Enquanto você me escuta, perceba como teu corpo responde. Existe paz. Existe aquele arrepio que confirma a verdade. Lucas diz que Maria guardava todas as coisas no coração e as meditava. Guardar e meditar. Este é o movimento. Você não precisa da aprovação de ninguém para aquilo que Deus já aprovou. Você só precisa alinhar sua fé com sua mente, noite após noite, até que a realidade se curve. Eu quero você presente do primeiro ao último minuto, porque em momentos inesperados, eu vou entregar chaves que se encaixam como peças de um quebra-cabeças. E se algo falar diretamente com você, deixe mais um comentário com a frase "Eu recebo em silêncio". Isso cria um rastro espiritual e mental. Aqui no O Código da Prosperidade, nós não apenas falamos de prosperidade, nós a praticamos como uma aliança. Agora feche os olhos por um instante e repita em voz baixa: eu acolho o impossível que Deus já liberou. Eu o protejo em silêncio. Eu sou fiel ao processo. Sinta a respiração, sinta o coração, sinta a presença. Hoje, você vai aprender a blindar a promessa e multiplicar a fé. Quando abrir os olhos, mantenha essa reverência. O que está para ser liberado aqui não é teoria, é direção. A mente que recebe o impossível começa escolhendo seu clima interno. Não é sobre esforço frenético, é sobre estado. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a transformação acontece pela renovação da mente. Renovar é trocar a atmosfera mental que você vem carregando. Antes de qualquer técnica, verifique o que está governando seus pensamentos neste exato momento. É medo, pressa, comparação, ou é fé silenciosa, paciência, reverência? A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Ensina. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Convicção não é barulho, é postura. Quando você afirma por dentro "eu já recebi", seu corpo muda, sua respiração muda, suas decisões mudam. O impossível chega primeiro como convicção e só depois como evidência.
A ordem é espiritual, depois mental, depois material. Faça agora um ajuste simples. Sente a coluna ereta, relaxa a mandíbula e respira de forma calma. Com cada expiração, solte um pensamento de resistência. Diga em voz baixa: eu alinho minha mente com a promessa. Sinta a diferença. Isso não é só relaxamento, é posicionamento diante de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 24, afirma que quando você ora e crê que já recebeu, então será assim. Repare na sequência: orar, crer que já recebeu e então manifestar. A mente que recebe o impossível treina o já recebi como sua frequência padrão. Napoleão dizia que a mente dominada por um propósito se torna uma força imparável e ensinava a alimentar esse propósito com imagens e palavras específicas todos os dias. Aplique agora. Escolha uma frase semente curta, objetiva e no presente. Eu vivo em provisão tranquila. Eu atraio portas certas. Eu concluo com excelência. Esta frase deve caber numa respiração. Quanto menor, mais cortante. Escreva essa frase em um papel que você não vai exibir para ninguém por agora. Dobre e guarde onde só você toca. Esse é o seu voto de silêncio mental. Agora, elimine ruídos. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Faça um inventário rápido. Quais 3 conteúdos mais consumiu ontem e como eles te deixaram ao dormir? Se a resposta for ansiedade, você está regando ervas daninhas. Mude hoje. Substitua a última coisa que vê e ouve por 15 minutos de palavra e sua frase semente. Salmo 1 diz que o que medita na lei do Senhor dia e noite dá fruto no tempo certo. O tempo certo exige a dieta certa. Faça a prática dos 3 filtros. Primeiro, filtro da fé. Este pensamento reforça minha convicção ou arrouba. Segundo, filtro do foco. Este pensamento me aproxima do que Deus já falou comigo ou me dispersa. Terceiro, filtro do fruto. Se eu repetir este pensamento por 30 dias, que colheita ele produz? Use esses filtros ao longo do dia, especialmente quando vierem opiniões alheias. Silêncio não é isolamento, é gestão de atenção. Crie também uma âncora sensorial. Toque a ponta do polegar no indicador sempre que repetir sua frase semente. Essa associação vai treinar seu sistema a entrar mais rápido no estado de convicção. Pode parecer simples, mas simples é poderoso quando é consistente. Lembre do que Jesus disse sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena, porém viva. Se algo dentro de você já ficou mais claro, deixe um comentário com a frase "Eu estou guardando". Não explique, apenas escreva isso. É um sinal de que você fechou a porta por dentro e abriu o lugar do encontro com Deus. Aqui no O Código da Prosperidade, nós honramos esse pacto silencioso. Termine este trecho com uma oração breve de realinhamento. Pai, em nome de Jesus, eu renovo a minha mente agora. Eu recebo o que já liberaste. Eu silencio toda a voz contrária. Eu guardo a semente no secreto. Amém. Existe uma lei silenciosa que governa o impossível quando ainda é ideia. Napoleão dizia que a autossugestão é o canal pelo qual um desejo passa da consciência para o subconsciente e ali se torna força viva. O que isso significa na prática? Você alimenta sua mente com palavras e imagens específicas até que o corpo inteiro comece a agir como se já fosse verdade. Não é invenção, é alinhamento. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando a sua palavra se torna morada constante, o impossível encontra um endereço onde pode crescer. Perceba como os pensamentos se organizam quando você coloca uma frase diante deles. Antes eram vozes soltas, agora é direção. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos orienta a pensar no que é verdadeiro, nobre e digno de louvor. É um mapa de conteúdo mental. Napoleão dizia que nada grande acontece até que a mente tenha sido completamente impregnada pelo propósito. Essa impregnação é feita por repetições carregadas de emoção. Repetição sem emoção é barulho. Repetição com presença é semente. Construa sua prática de autossugestão em 3 camadas. Primeira, a frase semente. Fale em voz baixa pela manhã, ao meio do dia e antes de dormir.
Não conte a ninguém. Escreva à mão em um cartão com letra firme e guarde no bolso ou na carteira. Sempre que tocar nesse cartão, toque também na âncora sensorial e respire. Segunda, imagem condensada. Feche os olhos por 30 segundos e veja um frame, apenas um, que represente sua promessa realizada. Não faça um filme, faça uma fotografia mental nítida. Terceira, sentimento guiado. Pergunte ao seu corpo como essa fotografia te faz sentir e nomeie em uma palavra: paz, gratidão, confiança. Permaneça 2 minutos nessa sensação. Isso cimenta a autossugestão no corpo. Tiago capítulo 1, versículo 6, alerta sobre duvidar como onda do mar. Dúvida intermitente desmonta a autossugestão. Para neutralizar, use o contrapeso da palavra. Quando um pensamento de resistência vier, responda sem brigar. Diga com serenidade: eu já recebi em Deus, e continuo em paz. Repita sua frase semente e retorne à fotografia mental. É como afinar um instrumento que desafinou. Você não discute com a corda, você afina. Napoleão dizia que um desejo ardente, devidamente organizado, se transforma em fé, e fé organizada se transforma em plano. Escreva abaixo da sua frase semente uma microação diária que sustente a promessa. Se sua frase é eu vivo em provisão tranquila, sua microação pode ser revisar por 5 minutos suas finanças com gratidão, eliminando um gasto inútil por dia. Se sua frase é eu concluo com excelência, a microação pode ser 15 minutos diários no bloco de tarefa crítica, sem distrações. Pequeno, repetido, intencional. Deus libera, você administra. Cuide do tom de voz interno. Muitos repetem frases com fundo de ansiedade e não percebem. O corpo escuta o tom, não só as palavras. Antes de afirmar, ablande o peito, desça os ombros, deixe a respiração cadenciar. Fale como quem já está em casa, não como quem implora a porta. Marcos capítulo 11, versículo 24. Não é convite ao desespero, mas a uma postura já recebi. Essa postura magnetiza escolhas melhores. O impossível não chega com trombetas. Chega por filetes constantes que, somados, viram rio. Faça uma prática curta. Feche os olhos por 20 segundos. Veja a fotografia mental com a sua frase gravada embaixo. Sinta o sentimento guiado preenchendo a coluna, subindo até a nuca, descendo pelos braços. Toque a âncora dos dedos. Em voz baixa, diga 3 vezes: eu já recebi. Eu administro com sabedoria. Eu protejo em silêncio. Abra os olhos devagar. O mundo ao redor não mudou, mas a sua frequência mudou. E quando alguém perguntar sobre seus planos, responda com elegância e proteção. Estou organizando algumas coisas e, quando estiver maduro, eu compartilho. Lembre de Maria, que guardava no coração. Lembre de Provérbios, que ensina a guardar a boca. Lembre de Napoleão, que sugeria manter o círculo de crença pequeno até a ideia estar forte. Você não deve provar nada a ninguém. Deve cultivar com Deus. Se alguma intuição veio nítida, escreva nos comentários: eu avanço em silêncio. Não explique. Esse gesto firma o pacto da autossugestão e nos ajuda a sustentar essa atmosfera no código da prosperidade. Para selar, pegue seu cartão e escreva a data de hoje nele. Leia a frase semente, olhando para a data. A cada leitura, registre internamente pequenas evidências do caminho se abrindo, por menores que pareçam. Gratidão pelos sinais é cola invisível da autossugestão. Existe uma força que só se manifesta quando você escolhe o silêncio certo. Não é calar por medo, é calar por inteligência espiritual. Neemias não revelou a ninguém o que Deus tinha posto em seu coração antes de agir. O silêncio, aqui, é incubadora. Quando a promessa ainda está no estágio de semente, você a coloca num ambiente controlado, com temperatura de fé e umidade de atenção. É assim que ela cria raízes longe do vento da opinião. Provérbios ensina que quem guarda a boca preserva a vida. Guardar a boca é guardar o berçário do seu milagre. Você não está escondendo algo pequeno, está protegendo algo precioso. Pergunte a si mesmo: quem, se souber do que Deus me entregou, vai regar com fé e quem vai derramar dúvida sem perceber? Napoleão dizia que as opiniões são a mercadoria mais barata da terra.
Quando você entende isso, aprende a filtrar com carinho e firmeza. Faça um pacto de silêncio estratégico por 72 horas, sempre que receber uma direção clara, uma ideia sensível, um convite improvável, um sinal de avanço. Durante esse período, você conversa apenas com Deus e com a palavra, e registra no papel o que for percebendo. Nada de redes sociais, nada de justificativas, nada de debates. Ao final das 72 horas, se a paz aumentou, você segue com uma microação. Se a paz diminuiu, você espera mais um pouco. Colossenses fala da paz como árbitro em nosso coração. Deixe a paz apitar quando algo saiu da linha. Crie seu mapa de proteção. Mentalmente, 3 círculos. No primeiro, as pessoas que fortalecem sua fé com discrição. No segundo, os neutros, bons de coração, mas desatentos. No terceiro, os críticos e céticos. Coloque a sua semente no centro. Por enquanto, apenas o círculo 1 pode saber algo, e mesmo assim quase nada. O resto é silêncio. Isso não é frieza, é mordomia. Maria guardava e meditava no coração. Guardar e meditar. Enquanto guarda, você alimenta. E como alimenta? Com palavra e com imagens internas coerentes. Napoleão dizia que o desejo precisa de um ambiente mental protegido para se tornar fé organizada. Pela manhã, leia um trecho curto das Escrituras que converse com sua semente. À tarde, visite sua fotografia mental em silêncio por 30 segundos. À noite, escreva uma pequena evidência do dia que confirma a direção. 3 toques, nenhum anúncio. Evite explicar demais seus movimentos. Jesus disse que seu sim seja sim e seu não seja não. Explicações longas abrem brechas para interpretações longas. Respostas curtas preservam foco. Se alguém pergunta por que você está mais recolhido, diga com gentileza que está organizando sua agenda e priorizando o essencial. Firme, leve, sem culpa. Atenção às armadilhas. Necessidade de validação. Comparação. Ansiedade coletiva. Para a validação, pratique a bênção do escondido. Para a comparação, repita a sua frase semente e volte ao seu compasso. Para a ansiedade, respire, reduza o ritmo e ore em secreto. Prática de blindagem. Feche os olhos e imagine sua semente em um pequeno vaso, com terra escura e viva. Veja suas mãos colocando uma redoma transparente por cima. O ar entra, a luz entra, mas o vento não derruba. Em silêncio, diga: eu protejo o que Deus me confiou. Visualize 3 pequenas gotas caindo no vaso. Palavra, ação, paz. Abra os olhos. Para sustentar o silêncio, adote o diário do secreto. Toda noite, escreva 3 linhas. O que Deus me sussurrou hoje? Qual microação eu realizei? Onde senti paz aumentando? Em 7 dias, o encadeamento de pequenas confirmações vai te surpreender. Napoleão dizia que proximidade é poder, o círculo de confiança. Você pode ter 1 ou 2 parceiros de oração do círculo 1. Compartilhe pedidos de intercessão objetivos, não detalhes de estratégia. Ore juntos e voltem ao silêncio. Aplique a regra dos canais. Se a semente é de provisão, cuide do canal financeiro com ordem. Se é de relacionamento, cuide do canal emocional com gentileza e limites. Se é de propósito, cuide do canal do tempo com agenda e prioridades. Identifique um vazamento por semana e feche. E quando alguém insistir por detalhes, lembre-se, explicar é opcional, honrar a direção é essencial. Diga com um sorriso: quando estiver maduro, você vai perceber. O impossível floresce onde a paz governa. Se essa verdade reverberou, comente pacto firmado. Agora vamos estabelecer o seu ritual noturno de 5 minutos, o momento em que a mente fica mais maleável e o espírito mais atento. Salmo 4, versículo 8, diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Napoleão dizia que a última voz que você ouve antes de dormir programa a primeira atitude ao acordar. Quando o mundo apaga as luzes, você acende o seu altar silencioso. No primeiro minuto, entregue o dia a Deus. Pai, eu devolvo a Ti tudo o que ainda pesa. Eu coloco no Teu colo o que eu não controlo. Eu agradeço por cada pequeno sinal. Solte os ombros e respire. No segundo minuto,
Leia seu cartão com a frase semente 3 vezes. Leia como quem mora nessa verdade. Toque a âncora dos dedos e perceba o corpo entrar no estado de já recebi. Se um pensamento intruso vier, sorria por dentro e volte à frase. No 3º minuto, veja sua fotografia mental como um quadro nítido, um quadro só. Pergunte ao coração qual sentimento essa cena desperta. Nomeie uma palavra e deixe essa palavra preencher o peito. Fé é convicção do que não se vê. No 4º minuto, una palavra e propósito. Declare um versículo curto e conecte uma microação para amanhã. Amanhã às 9 eu envio aquela mensagem com clareza. Amanhã eu organizo 10 minutos das minhas finanças com gratidão. Palavra, propósito e passo. No 5º minuto, entregue o silêncio a Deus. Apenas respire e repita por dentro: eu descanso em paz. Eu confio, eu guardo em silêncio. Visualize o quarto como um lugar separado, um pequeno tabernáculo de descanso. Se algo tentar invadir, responda agora não. Eu estou em paz com Deus. Se algo em você já está mais leve, comente noite em paz. Quero te contar uma história para provar um princípio. Imagine alguém como você. Vamos chamá-la de Ana. Ela orava há anos por uma virada financeira e por propósito no trabalho. Sempre que uma ideia nascia, ela corria para contar. Recebia opiniões, comparações, alarmes. A semente morria na primeira frente fria, até que, lendo Mateus 6:6, ela percebeu: entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Pai em secreto. Naquela noite, Ana fechou a porta por dentro. Fez o ritual de 5 minutos. Escolheu a frase semente eu sirvo com excelência e a provisão me encontra. Escreveu num cartão. Guardou. Nada de anunciar, nada de justificar. Só silêncio, palavra e microações. No primeiro dia, a vontade de compartilhar veio forte. O ego queria aplauso antecipado, a alma queria companhia. Ela respirou, tocou a âncora dos dedos e repetiu: eu já recebi em Deus e continuo em paz. Leu o provérbio sobre guardar a boca. Napoleão dizia que a ideia, no início, precisa de guarda-costas. Em vez de falar, Ana fez 3 tarefas enxutas. Enviou um e-mail com clareza. Organizou 10 minutos de finanças com gratidão. Estudou um capítulo essencial para o novo projeto. Silêncio o resto do dia. No 3º dia, apareceu a primeira geada, disfarçada de preocupação alheia. Um amigo perguntou novidades, ela respondeu com elegância: estou organizando algumas coisas e, quando estiver maduro, você vai perceber. Voltou ao quarto e meditou como Maria, que guardava e meditava. A fotografia mental dela era simples. A tela do computador mostrando a aprovação de um contrato e um valor que ela não recebia há anos. Nítida, silenciosa, real. No 7º dia, uma ex-colega enviou uma mensagem curta. Vi um projeto com a sua cara. Você ainda está atendendo com consultoria. Ela respondeu com sobriedade e abriu espaço para uma conversa no dia seguinte. Antes de dormir, fez o ritual. Marcos 11:24. Ecoando por dentro. Quando você orar, creia que já recebeu. Hannah não ficou eufórica, não se antecipou. Dormiu em paz. No 10º dia, a reunião aconteceu. Ela apresentou 3 pontos claros, fruto das microações silenciosas. Era a substância. O tom de voz dizia firmeza tranquila. A porta se abriu do tamanho exato do preparo. O contrato veio por um valor mais alto do que ela imaginava. O impossível não veio como fogos, veio como assinatura. Depois, Ana manteve o pacto de silêncio por mais 7 dias. Entregou com excelência. Não pediu validação. Entrou no quarto e agradeceu. Escreveu no diário do secreto. Um 2º contrato veio na sequência. Como o Salmo 1 descreve, ela começou a dar fruto no tempo certo. A raiz encontrou água. Traga essa história para o seu nome. Onde você precisa fechar a porta? Qual conversa precisa ser adiada por 72 horas? Qual e-mail simples precisa ser enviado amanhã? Quais 3 linhas vão aparecer no seu diário hoje à noite? O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Se essa história te iluminou, comente promessa em progresso. Há uma palavra que só funciona quando é guardada. Jesus ensinou que do transbordar do coração, a boca fala.
Provérbios afirma que vida e morte estão no poder da língua. A mesma boca que ora pode desfazer o que orou quando começa a explicar demais. Por um tempo, a sua palavra precisa ser escondida, como Moisés foi escondido por 3 meses antes de ser apresentado. Palavra escondida é palavra regada. Napoleão dizia que todo avanço começa com uma declaração interna de propósito, repetida até impregnar o subconsciente. A declaração mais poderosa não é a que recebe aplausos, é a que encontra silêncio. Quando você declara para dentro diante de Deus e volta ao trabalho, cria coerência. Quando declara para fora cedo demais, cria expectativa alheia. A palavra escondida é como brasa sob cinzas, acumulando calor até incendiar o que precisa no tempo certo. Organize sua fala em 3 modos. Oração secreta. Pai, eu te agradeço porque já liberaste aquilo que preciso. Eu recebo com humildade, administro com sabedoria e guardo em silêncio. O decreto silencioso. Eu caminho em provisão tranquila. Eu concluo com excelência. Eu sou guiado em paz. A resposta curta. Estou organizando e priorizando o essencial. No tempo certo, você verá. Oração constrói o íntimo. Decreto firma o eixo. Resposta curta fecha a porta da dispersão. Examine seu vocabulário. Troque queixas por verdades simples. Em vez de "é sempre difícil", diga "eu faço o necessário com serenidade". Em vez de "nada dá certo", declare "eu encontro soluções com clareza". Em vez de "tomara que funcione", substitua por "eu ajo com fé e sigo ajustando". Quando declarar para dentro, una cada frase a uma respiração completa. Inspire, eu já recebi. Expire, eu administro com sabedoria. Inspire, eu guardo em silêncio. Expire, a paz me guia. Pratique o silêncio pós-conquista. Quando um sinal chegar, resista ao impulso de anunciar. Agradeça a Deus, registre no diário do secreto e devolva a atenção ao próximo passo. Jesus, muitas vezes, pediu que não divulgassem certos milagres. Havia estratégia divina na sequência dos acontecimentos. Se esse capítulo acendeu algo, comente palavra guardada. Há 3 obstáculos invisíveis que tentam roubar o que Deus já liberou para você. Dúvida intermitente. Pressa mascarada de produtividade. Comparação silenciosa. Tiago capítulo 1 diz que quem duvida é como onda do mar. Dissolva o sussurro voltando à palavra e a sua frase semente. Eu já recebi em Deus e continuo em paz. Toque a âncora, respire e veja a fotografia mental por 30 segundos, 3 vezes ao dia por 7 dias. Eclesiastes ensina que há tempo para cada propósito. A pressa tenta te fazer colher antes da hora. A solução é o ritmo santo. Defina o passo mínimo diário que sustenta a promessa e cumpra com reverência. Napoleão dizia que indecisão é ladrão de oportunidades e que decisão firme, repetida, abre caminho. 10 minutos de organização financeira. 15 minutos no bloco de tarefa crítica. 3 contatos relevantes por semana. A comparação não fala, mede. Sem perceber, você desloca o foco da promessa para o desempenho alheio. Troque comparação por contemplação agradecida. Gálatas 6 lembra que no tempo certo colheremos se não desfalecermos. Antes de dormir, escreva uma evidência que confirma avanço. Uma mensagem, uma ideia, uma economia. Treine seus olhos a ver a própria trilha. 3 práticas. Para a dúvida, oração de 1 minuto. Pai, eu te entrego o que não entendo e recebo tua paz. Para a pressa, regra do bloco intocável. Um bloco pequeno sem notificações. Para a comparação, jejum de opinião por 24 horas, substituindo redes por 15 minutos de palavra. Napoleão dizia que a mente precisa de ordem simples dada em tom de comando amoroso. Fale a si mesmo com clareza e ternura. Eu caminho no meu compasso com Deus, eu avanço um passo por vez. Eu contemplo o que já floresceu e cultivo o que está nascendo. Se algo clareou, comente clareza agora. Feche a porta por dentro. Hoje nós vamos ver o impossível chegando e sentir no corpo o que a mente já decidiu crer. Abacuque 2:3 diz que a visão é para o tempo determinado. Apressa-se para o fim e não falhará.
Napoleão dizia que a imaginação é o laboratório onde os planos são moldados antes de virarem realidade. Vamos moldar com reverência. Sente-se, respire, diga, eu recebo em paz. Imagine uma porta simples à sua frente, com o seu nome. Toque a maçaneta, ouça o clique. Entre devagar. Do outro lado está a sala do seu resultado. Perceba 3 detalhes que confirmam que o impossível chegou. O documento impresso com a sua assinatura. A tela do telefone com a mensagem aguardada. A pessoa que você precisava olhar nos olhos abrindo um sorriso de acordo. Aproximando-se, sinta a textura do papel. Leia o nome, veja a data, ouça a frase que sela o acordo. Permita que uma palavra ressoe como selo. Aprovado, liberado, completo, restaurado. Deixe essa palavra encher o peito. Traga as 3 camadas. Frase semente, fotografia em quadro único, sentimento guiado. Permaneça 2 ciclos de respiração dentro desse sentimento. Ancore nos 5 sentidos. Veja, ouça, toque. Sinta o aroma limpo. Imagine o gosto de água fresca. Sobre o quadro como legenda, leia por dentro. Eu já recebi e administro com sabedoria. Acrescente o versículo que melhor conversa com a promessa. Se um pensamento intruso vier, responda agora não. Eu estou com o Pai no secreto. Volte ao quadro. Caminhe até o ponto de conclusão. Assine, envie, aperte a mão. Veja 2 consequências saudáveis. Uma interna, dormir e decidir melhor. Uma prática, honrar um compromisso e cuidar de um canal. Identifique um passo executável nas próximas 24 horas. Agradeça. Obrigado, Pai. Saia da sala, feche a porta e traga a paz com você. Se um detalhe se destacou, comente eu vi com os olhos da fé. José e Maria receberam o impossível em seus braços e escolheram guardá-lo enquanto crescia. O anjo falou a José em sonho e ele obedeceu sem anúncio. Levantou-se de noite e partiu para o Egito para proteger o menino. Ouvir, obedecer, preservar. O milagre não foi colocado em um palco, foi colocado em um lar. E o lar se tornou esconderijo e rota de obediência. Perceba a ordem. Direção clara. Passo concreto. Silêncio estratégico. Lucas descreve Maria guardando e meditando. Mateus mostra José agindo sem alarde. Guardar e agir. Meditar e mover. Napoleão dizia que decisões firmes exigem coragem para contrariar a opinião comum. Ele chamava isso de independência mental. José e Maria viveram essa independência de maneira santa. Consultaram o céu, não as multidões. Onde a paz se mantém, você prossegue. Onde ela some, você se recolhe e ora mais um pouco. Deixe a paz apitar quando algo sair da linha. Crie 3 cercas ao redor da direção. Rotina, ambiente e palavras. Rotina são pequenos passos que protegem o crescimento. Ambiente é escolher lugares e pessoas que não sufocam a fé. Palavras é falar o mínimo necessário. À noite, toque a porta do quarto como quem entra em Nazaré, o lugar onde a promessa amadureceu. Diga por dentro, eu entro no meu lar secreto. Leia um trecho curto sobre proteção divina. Liste 2 cuidados práticos do dia seguinte. No 3º minuto, silencie as palavras e sinta a paz assentar o coração. Faça um ensaio de obediência silenciosa. Pergunte ao coração: qual passo Deus já falou e eu ainda não cumpri por estar explicando demais? Nomeie e visualize você se levantando e realizando esse passo com naturalidade, como José fez de noite. Sem palco, sem justificativa. Apenas obediência. Escreva esse passo e coloque junto ao seu cartão. Amanhã, cumpra. Se essa chave encontrou você, comente, guardo e obedeço. Respira fundo e responda nos comentários com uma palavra sincera. Onde você mais precisa de paz agora? Escreva apenas a palavra. Existe um ponto do caminho em que muitos desistem sem perceber. Muitas jornadas caem por volta do 10º minuto. Gálatas 6 nos lembra, para não desfalecermos, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Napoleão dizia que a maioria das pessoas abandona a 3 passos do ouro. Hoje nós recuperamos esses 3 passos. Reframe do cansaço. Cansaço é linguagem do corpo pedindo ritmo, não desistência. Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovam as forças. Endireite a coluna, respire.
Toque a âncora e repita: eu caminho no meu compasso com Deus. Inversão da urgência. Troque urgência por precisão. Acrescente ao cartão uma micrometa que caiba em 20 minutos hoje. Técnica do degrau escondido. Escolha um pequeno avanço que ninguém vê, mas que muda seu estado. Quem governa o degrau governa a escada. Diga ao subconsciente com mansidão: toda resistência é combustível. Eu converto resistência em foco e executo o próximo passo pequeno. Se essa chave te reacendeu, comente aceso em paz. Agora fazemos um pacto de 7 dias. 7 dias criam raízes novas e revelam sinais discretos. Jesus disse que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Napoleão dizia que consistência inteligente multiplica resultados comuns em extraordinários. Dia 1, alinhamento. Ao acordar, leia Marcos 11:24 e declare: eu creio que já recebi. Escreva a frase semente no topo de uma folha e abaixo uma microação de 20 minutos. Faça antes de abrir conversas que distraem. À noite, ritual de 5 minutos e diário do secreto. Dia 2, ordem nos canais. Se a semente é financeira, organize uma pequena parte das finanças com gratidão. Se é propósito, clarifique uma tarefa central. Se é relacionamento, pratique um gesto de reconciliação silenciosa. Dia 3, blindagem de boca. Responda o essencial e volte ao foco. Quando a vontade de explicar surgir, respire e visite sua fotografia por 30 segundos. Dia 4, degrau escondido. Um avanço invisível que muda o estado do projeto. Arquivar, limpar, preparar, rascunhar. Dia 5, fé organizada em plano. Escreva sua visão em 4 linhas. O que estou recebendo? Por que isso serve pessoas? Qual o próximo passo? Quando esse passo acontece? Leia olhando a data de hoje e cele com um versículo. Dia 6, descanso que produz. Reduza ruído, descanse sem telas, caminhe 10 minutos, depois um bloco intocável de 15 a 20 minutos. Dia 7, testemunho no secreto. Revise o diário dos 6 dias e sublinhe 3 evidências. Agradeça em voz baixa. Se houver resultado concreto, celebre em silêncio com excelência. Se você está dentro, comente 7 dias em silêncio. Prosperidade não é prêmio, é consequência de alinhamento. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deuteronômio 8:18. Lembra que é o Senhor quem nos dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança. Prosperidade é fruto de propósito, trabalho e fé. Propósito é servir o que Deus depositou em você ao lugar certo, na hora certa, com a intenção certa. Colossenses 3:23 orienta a fazer tudo de coração, como para o Senhor. Quando você trabalha para Deus por dentro, os resultados deixam de depender do aplauso por fora. Napoleão dizia que quem presta mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, ocupa inevitavelmente uma posição de liderança. Não é exploração, é princípio de excedente. 3 movimentos. Clareza de contribuição. Em uma frase: que problema eu resolvo com excelência? Para quem e por que isso honra a Deus? Escreva no cartão. Padrão de serviço. Escolha um gesto de valor adicional que você consegue entregar sempre, sem se esgotar. Consistência com paz. Transforme o valor adicional em hábito, não em espetáculo. Adote o mapa de valor diário. Quem foi melhor servido hoje por minha causa? Qual competência refinei hoje? Qual porta pode se abrir se eu mantiver esse padrão por 30 dias? Napoleão dizia que ideias viram riqueza quando organizadas em planos e dirigidas a um desejo definido. Seu desejo não é acumular por acumular. É sustentar com dignidade a missão que Deus te confiou. Pratique a mordomia de 3 bolsos: honra, futuro e propósito. Honra é devolver a Deus e abençoar com discrição. Futuro é poupar e investir com prudência. Propósito é financiar aprendizados e ferramentas. Ajuste também o vocabulário. Troque. Eu nunca tenho, por eu administro com sabedoria o que me é confiado. Troque, ninguém me valoriza, por eu aumento o meu valor servindo com excelência. Troque, tomara que dê certo, por eu ajo com fé e ajusto com inteligência. Faça agora uma prática breve.
traga à mente uma pessoa específica que você irá servir amanhã. Pergunte qual valor adicional silencioso você pode entregar. Nomeie o gesto e anote no verso do cartão. Se isso te posicionou, comente "Sirvo em excelência". Agora selamos com afirmações noturnas avançadas. Salmo 4 diz: "Em paz me deito e logo pego no sono". Marcos 11:24 confirma quando orares: "Crê que já recebeste". Napoleão dizia que repetição carregada de emoção transforma desejo em fé. Apague as luzes por dentro. Respire 4 para inspirar e 6 para expirar. Toque a âncora. Identidade e paz. Eu descanso em Deus. Eu respiro em paz. Eu sou guardado no secreto. Eu já recebi o que preciso. Eu administro com sabedoria. Eu protejo em silêncio. Eu caminho na certeza do que espero e na convicção do que não vejo. Propósito e provisão. Eu sirvo com excelência. Eu encontro portas corretas. Eu honro pequenos começos. Eu transformo resistência em foco. Eu faço o necessário com serenidade. Eu cuido dos meus canais com ordem. O Senhor me dá força para adquirir riquezas e confirma sua aliança em mim. Eu entrego valor com alegria e a provisão me encontra em paz. Proteção e silêncio. Minha boca preserva a vida do meu milagre. Eu falo pouco e ajo certo. Eu guardo o que Deus me confiou até o tempo perfeito. Eu respondo com serenidade o essencial. Eu mantenho minha fotografia mental nítida. Eu fecho a porta e cultivo raízes profundas. A paz é o árbitro do meu coração. Onde a paz permanece, eu avanço. Onde a paz sinaliza, eu ajusto. Eu sustento minha decisão sagrada com paz. Selos de respiração. Inspire e diga: eu acolho. Expire e diga: eu confio. Inspire e diga: eu organizo. Expire e diga: eu descanso. Leve a mão ao peito e fale sua frase semente uma única vez, com voz de casa. Veja sua fotografia mental em quadro único por alguns segundos. Nomeie o sentimento. Paz, gratidão, confiança. Deixe esse sentimento ocupar a respiração inteira. Consagre os próximos dias com uma tríade. Amanhã eu acordo em paz e executo meu passo simples. Depois de amanhã, eu sirvo com excelência e guardo minha boca. No terceiro dia, eu organizo meus canais e celebro evidências discretas. Se esta sequência acalmou e fortaleceu você, comente "Noite alinhada". Agora, oramos e selamos as próximas 24 horas com direção e prática. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti minha mente, meu coração e meu caminho. Eu recebo o que já liberaste e escolho guardar em silêncio o que está nascendo. Alinha meus passos com a Tua paz. Ilumina minhas decisões e dá firmeza às minhas mãos. Onde houver confusão, estabelece ordem. Onde houver pressa, estabelece ritmo. Onde houver medo, estabelece confiança. Eu consagro estas próximas 24 horas ao Teu governo. Amém. Respire fundo e mantenha a presença. O coração do homem traça o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Dirige meus passos com clareza. Agora, transforme promessa em movimento. Escolha um único contato que abre caminho e escreva o nome em um papel. Envie uma mensagem curta e clara, até às 10 da manhã. Defina um bloco intocável de 20 minutos para a tarefa crítica e trate como sagrado. Separe 5 minutos para honrar um canal prático ligado à sua promessa. 3 gestos, uma manhã alinhada. Salmo 37 diz: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará". Diga: eu entrego e confio. Declare sua frase semente como quem assina por dentro. Se vier o impulso de contar, responda: estou priorizando o essencial. Sustente a decisão por um dia. Visualize você executando o primeiro gesto de amanhã. Corpo calmo, respiração mansa, voz interna firme. Eu ajo com fé e serenidade. Agradeça. Obrigado, Pai. Escreva a frase semente no topo do papel. Abaixo os 3 gestos com horários. Dobre e guarde junto do cartão. Se esta oração te alinhou, comente alinhado e em ação. Respira e grava isso no coração. O impossível já chegou ao seu campo e a sua parte é receber, guardar e administrar com sabedoria. O Pai que vê em secreto recompensa no tempo certo. Maria guardava e meditava. José obedeceu sem palco.
Napoleão dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar quando protegido por disciplina e direção. Hoje, você tem palavra como fundamento, método como trilho e paz como árbitro. Você não precisa de barulho, precisa de coerência. Olhe para trás e reconheça o que já mudou enquanto me ouvia. Sua respiração está mais mansa, sua mente está mais precisa, sua fé está mais adulta. Você aprendeu a fechar a porta por dentro, a usar a frase semente, a praticar o ritual noturno, a ver a fotografia mental, a transformar resistência em foco, a caminhar no pacto de 7 dias e a servir em excelência. É reino virando rotina. É promessa encontrando lugar. Faça um compromisso silencioso com Deus. Eu recebo, eu guardo, eu administro. Traga um versículo que foi âncora para você e repita uma vez. Em seguida, fale sua frase semente com voz de casa. Quero te ouvir. Deixe nos comentários uma única frase que sela sua caminhada a partir de hoje. Impossível acolhido em silêncio. Não explique. Apenas impossível acolhido em silêncio. E se esta mensagem te encontrou, deixa o like agora, se inscreve no Código da Prosperidade e ativa as notificações. Essas ações mantêm esta palavra alcançando quem precisa e garantem que você não perca os próximos conteúdos. Para quem deseja avançar com direção diária pelos próximos 30 dias, está no comentário fixado o manual O Método Napoleon Hill para desbloquear a prosperidade. É um guia direto de aplicação para transformar desejo em fé organizada e fé organizada em plano. Considere isso um investimento na sua vida, na sua mente e na sua parceria com Deus. Se fizer sentido, acesse no comentário fixado e comece hoje. Antes de irmos, uma última oração curta. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo o que foi semeado aqui. Dá-nos constância para guardar, coragem para agir e mansidão para ouvir a tua voz. Abençoa cada casa representada. Estabelece paz sobre cada decisão e confirma tua boa mão no caminho de cada um. Amém. Guarde a síntese que sustenta tudo. Orar em secreto, crer que já recebeu, falar pouco, agir com foco, agradecer sempre. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O impossível chegou, não conte a ninguém. Apenas viva em paz aquilo que Deus decidiu confiar a você.